Oi, pessoal. Meu nome é Érico Collen e, junto com Adalberto Barbosa Vieira, nós viemos apresentar hoje um trabalho acadêmico cujo título é Avaliação da Arquitetura de Replicação Escada 6x6 para Resiliência contra Ameaças Compostas em Instalações de produção de vacinas. E aí, para começar, é importante entender o contexto em que esse trabalho se insere. A indústria farmacêutica ela vem passando por um processo intenso de digitalização nos últimos anos, buscando aumentar a eficiência, a precisão e a segurança. Isso trouxe benefícios enormes, principalmente para as áreas sensíveis, como a produção de vacinas. Porém, ao mesmo tempo, abriu novas vulnerabilidades, principalmente no campo da cibersegurança. Né? Hoje, os processos industriais, que antes eram manuais ou isolados, passaram a ser totalmente automatizados e conectados. Dentro desse cenário, surgem sistemas conhecidos como o SCADA, né, que são responsáveis por supervisionar e controlar todos os processos da planta industrial, desde a temperatura em que as vacinas são armazenadas até o funcionamento dos bioreatores, salas limpas e toda a logística de cadeia fria. Né? A gente lembra aí com a pandemia de Covid-19, ficou muito claro o quanto essas plantas de produção de vacinas se tornam alvos valiosos para cyberataques, ataques cibernéticos. Afinal, qualquer interrupção nesses sistemas pode causar prejuízos gigantescos, não só financeiros, mas principalmente colocando em risco campanhas de vacinação e saúde pública. E aí, os sistemas SCADA, eles trouxeram muitos benefícios para a indústria farmacêutica. Eles reduziram drasticamente os erros humanos, aumentaram a precisão no controle de processos, facilitaram o cumprimento das exigências regulatórias conhecidas como as boas práticas de fabricação. Porém, toda essa automação aumentou a superfície de ataques para invasores. Hoje, os hackers, eles sabem que se conseguirem comprometer um sistema SCADA em uma planta de vacinas, podem causar danos imensos, seja interrompendo a produção, seja destruindo lotes inteiros de vacinas sensíveis ao calor, por exemplo. Além disso, há outro fator que agrava ainda mais o cenário, as chamadas ameaças compostas. São situações em que ocorrem ao mesmo tempo falhas físicas, como os desastres naturais ou quedas de energia, e ataques cibernéticos coordenados. Isso multiplica a dificuldade de defesa, porque a planta industrial precisa lidar com problemas físicos e digitais ao mesmo tempo. Agora eu vou falar um pouco da arquitetura SCADA. Então, para proteger o sistema SCADA contra as ameaças, existem arquiteturas de replicação que criam cópias de segurança no sistema. E aí a arquitetura tradicional hoje usada na indústria, ela se chama 2x2. Ela funciona assim. A empresa tem dois sites geograficamente separados, cada um com dois servidores SCADA. Em cada site existe um servidor primário e um servidor hot backup. Se a primeira falha, o backup assume. Essa arquitetura ajuda a manter o funcionamento, mas tem limitações importantes, principalmente quando há falhas múltiplas ou ataques simultâneos em vários locais. E por isso a gente estudou uma arquitetura mais robusta, que é a chamada 6x6. Nessa configuração também existem dois sites, mas cada um contém 6 réplicas, SCADA capazes de trabalhar de forma tolerante a falhas bizantinas, o que significa que elas podem continuar funcionando, mesmo que algumas réplicas sejam comprometidas ou apresentem comportamentos maliciosos. Essa redundância aumenta muito a resiliência do sistema, mas também exige mais recursos computacionais e uma configuração bem mais complexa. Aqui está uma imagem da arquitetura para a gente entender um pouco de como que funciona. O objetivo do nosso trabalho, pessoal, é avaliar se essa arquitetura 6x6 realmente oferece ganhos significativos em segurança e continuidade operacional na produção de vacinas, né? E para isso a gente vai criar um ambiente virtual capaz de simular tanto a arquitetura convencional 2x2 quanto a 6x6, simular as falhas e ataques cibernéticos para comparar o desempenho das arquiteturas, medir indicadores de resiliência como tempo de recuperação, tempo médio de recuperação e estabilidade de parâmetros críticos, como temperatura, e de identificar as vantagens e limitações da arquitetura 6x6,
né, no contexto da indústria farmacêutica. Então, será que ela reduz o tempo de indisponibilidade quando ocorre alguma falha ou ataque? Será que ela consegue manter estáveis parâmetros críticos, como temperatura das câmaras sírias, mesmo em cenários de ataque? Será que vale a pena investir nessa complexidade toda, ou a arquitetura 2x2 já é suficiente? Né? Porque tem um custo. E aí, para desenvolver esse trabalho, a gente fez uma pesquisa com os trabalhos relacionados e conseguimos achar dois trabalhos importantes. O primeiro, o nome é Tolerating Compound Threats in Critical Infrastructure Control Systems, em que o Bomaware e os seus colegas, em 2024, eles mostram que mesmo a arquitetura escadas avançada não são totalmente à prova de ataques compostos. Eles criam uma ferramenta chamada Compound Threat Analyzer, que combina dados reais de desastres naturais com simulações de ataque cibernético, e isso reforça a ideia de que precisamos pensar em soluções que não sejam apenas digitais, mas que também consideram falhas físicas, né? O outro trabalho importante relacionado chama Cyber Physical System Security for Electric Power Grid, do Sridhar, de 2012. Ele, com outros colaboradores, estudou a segurança cibernética na rede elétrica. Eles mostraram que ataques digitais podem provocar falhas físicas graves, até mesmo derrubando redes inteiras. E apesar do foco deles terem sido a rede elétrica, as conclusões servem perfeitamente para a indústria farmacêutica, porque lá também usam o sistema SCADA, né? Eles discutiram estratégias de mitigação, incluindo algoritmos de controle que resistem a ataques, mecanismos de detecção, de intrusão, e uma arquitetura que tolera falhas bizantinas. Então, pessoal, explicando um pouco sobre a metodologia que nós escolhemos utilizar no nosso projeto, para conseguirmos realizar os testes, nós optamos por usar virtualização. A ideia foi utilizar múltiplas máquinas virtuais com VirtualBox para conseguir simular cada uma das instâncias das réplicas de SCADA e para conseguir simular os sítios. A gente também utilizou o sistema SCADA BR para conseguir fazer a parte de HMI e o envio de comandos. Também usamos o OpenPLC e o pfSense para fazer a parte de rede e comunicação entre essa unidade de SCADA Master com o programa que nós utilizamos para fazer a simulação dos processos físicos, o Factory.io. O Factory.io é um sistema de simulação de processos industriais e físicos. Ele possui uma simulação muito fidedigna com a realidade, utilizando componentes reais providos por diversos fornecedores que existem. Para realizar os testes, a gente criou dois tipos de falha, né? O primeiro foi um isolamento de sítio, no qual a gente derrubava todas as máquinas virtuais que estão agrupadas em um dos SCADA Masters, simulando assim a falha, um isolamento do sítio por parte de um desastre natural. E o segundo foi através de um ataque cibernético que nós simulamos usando o SCADA BR. A ideia foi mandar uma ordem diferente de comandos a ser executada dentro do SCADA BR. Exemplo, enquanto uma réplica saudável deveria executar o comando mantenha a temperatura, a réplica a maliciosa deveria executar o comando aumente a temperatura. E a ideia foi tentar monitorar se o sistema continuava se mantendo operacional nesses casos, né? Nós utilizamos 4 cenários de testes distintos para conseguir realizar a nossa aplicação, né? Desde o sistema normal, onde a gente criou um teste de baseline, até a situação que combina os dois tipos de falha, um isolamento mais um ataque cibernético. Bom, falando um pouquinho sobre as métricas que nós usamos para avaliar os resultados, a primeira métrica foi o Mean Time to Recover, que é o tempo médio medido em downtime da aplicação que o sistema leva após acontecer uma falha ou uma invasão para se recuperar e voltar a um estado operacional da cena.
Já adiantando, a arquitetura 6x6 apresentou valores menores de downtime, principalmente por ter múltiplas réplicas rodando em paralelo, elas conseguem pegar e se conectar com a cena do Factory I/O bem rapidamente, né? A segunda métrica que a gente mediu foi a estabilidade térmica, o delta térmico, que foi a quantidade de graus de variação. Isso é muito importante para o nosso cenário de teste, porque vacinas como, por exemplo, as de mRNA são extremamente sensíveis a variações de temperatura e tem que ser armazenadas em locais dentro de uma faixa de segurança, né? Uma nota importante sobre o nosso experimento é que ele foi realizado em um computador com um processador AMD Ryzen 7 5800X, com 8 núcleos e 16 threads, 16 GB de memória RAM e uma placa de vídeo RTX 3070. Essa configuração impôs um pouco de restrição para a gente durante os testes, porque muitas vezes, especialmente quando nós usávamos a arquitetura 6x6, o computador chegava próximo do 100% de utilização de processador, ou uns 100%, e muito próximo da utilização de memória RAM total. Nós acreditamos que isso aumentou um pouco a latência, e dessa forma isso pode ter sim impactado os resultados dos nossos testes. Então recomendamos para um experimento futuro a realização desse teste em uma máquina mais potente, ok? Nós tomamos baterias de 10 testes para cada cenário, para cada arquitetura. Então, ao todo, 20 testes totais, 20 execuções, 20 runs, 20 réplicas de falha para cada uma das arquiteturas. O primeiro cenário de teste foi a operação normal, ou seja, simulando o sistema sem falhas, e ele serviu como referência de comparação. Como vocês podem notar, nós não tivemos downtime, mas tivemos uma variação de temperatura normal, uma variação de temperatura de até 2 graus, por volta de 2 graus dentro do próprio sistema, nessa medida de tomada de tempo. Nós deixamos a linha de produção rodando alguns segundos, tomamos tempo e essa temperatura naturalmente varia dentro do que é aceitável. Partindo daqui, o segundo cenário de teste foi a intrusão no servidor, no qual a gente simulou o ataque cibernético da forma que eu comentei, com a linha com comandos distintos, né? E a gente avaliou a capacidade do sistema se manter isolado, ou seja, se manter operacional e de ter uma continuidade operacional. Aqui a gente notou dois grupos bem distintos. Foi interessante notar que quando a gente tinha alguns comandos conflitantes, a gente gerava um pouco de delay, de downtime dentro do próprio Factory I/O. Então aqui ficou como uma nota, a gente não conseguiu encontrar nada do próprio Factory que justificasse isso, mas todos os casos tiveram um pouco de downtime, e downtime aqui fala sobre tempo não responsível, ok? Dá para notar que tem dois clusters bem distintos quando a gente compara a arquitetura 6x6 e a 2x2. Em todos os casos, na arquitetura 2x2, a gente teve um downtime significativamente maior, porque nós precisamos restartar a aplicação mesmo. E na maioria dos casos, o atacante conseguia sim elevar de forma expressiva a temperatura da nossa cena, né? O outro cenário de teste que nós realizamos foi a indisponibilidade do sítio inteiro, ou seja, simulando o desastre natural, derrubando aquele conjunto de réplicas do SCADA Master. E a gente tenta ver se o outro site consegue se estruturar e sustentar a aplicação sozinho e quanto tempo ele demora ali dentro. Uma coisa que a gente notou é que tanto na escala 6x6 quanto na 2x2 a gente teve um downtime aqui bem expressivo. E esse downtime pode ser sim devido à forma como o Factory I/O fez a comunicação com o ambiente virtual. É quase como se a gente tivesse que restartar, resubir e revalidar o componente de conexão ali dentro. Então a gente encontrou uma média de 1 minuto a 2 minutos para restartar a cena. Mas uma curiosidade é que mesmo tendo esse downtime bem semelhante tanto na escala 2x2 quanto na 6x6, a temperatura teve uma variação maior na escala 2x2. A gente acredita que isso se deve principalmente a algum tipo de delay dentro do próprio programa de limitação de hardware. Esses dois números deveriam ser bem próximos, mas como na réplica 6x6 tem muitas instâncias rodando em paralelo,
A gente acredita que esse pode ser a justificativa para a temperatura ter se elevado mais numa arquitetura 2x2, tá certo? E o último cenário de teste foi quando a gente misturou as duas coisas, a intrusão, mas o desastre natural. A ideia era derrubar um sítio, derrubar aquele conjunto de instâncias no Docker e depois, a partir disso, né, deixar um outro sítio assumir o controle, tendo dentro desse sítio uma das instâncias de escada enviando comandos errôneos, né? Isso seria para representar o risco máximo, o máximo de falhas possíveis. E aqui a gente também notou um downtime, apesar de que o downtime para a arquitetura 2x2 foi muito mais expressivo do que da arquitetura 6x6, ele restaurou mais rápido. E da mesma forma também a temperatura foi menor na arquitetura 6x6, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o poder de processamento da máquina, como ele faz uma simulação de clima e de difusão de temperatura que é bem pesada. A gente não sabe se isso causou algum impacto aqui dentro, tá certo? Bom, o que a gente conseguiu notar foi que a arquitetura 6x6 é mais resiliente, mesmo com as limitações de máquina aqui comentadas. A gente viu que ela tem um tempo de resposta mais rápido, ela deixa a temperatura um pouco mais baixa, e que principalmente quando a gente tem um agente de intrusão dentro do sistema, a arquitetura 6x6 responde muito, muito bem. Apesar disso, tem alguns trade-offs importantes. O principal é que a arquitetura 6x6 consome até 320% a mais de recurso computacional. Leia aqui como consumo de núcleo, percentual de CPU usado, quantidade de memória RAM, porque nós saímos de 4 réplicas, 4 máquinas virtuais, para 12 máquinas virtuais, enviando comandos em paralelo no SCADA. Então, além desse aumento de consumo processional, existe um aumento de tráfego de rede e a configuração é significativamente mais complexa. Nós usamos uma interface abstrata do FactorIO para fazer a conexão e isso simplificou bastante o nosso trabalho, como nosso objetivo era medi-lo, né? Mas a gente acredita que no mundo real, quando a gente usa um PLC profissional, a complexidade seria exponencialmente maior. Então, esse tipo de sistema, do nosso ponto de vista, só consegue justificar a sua existência dentro de um sistema muito crítico, como no caso da produção de vacinas, no qual a gente não pode tolerar falhas de jeito nenhum. Então, só reiterando os pontos que a gente levantou, né? Mas a arquitetura 6x6 é sim mais eficiente e a gente acredita que o seu uso só se justifica mesmo em ambientes críticos. Além disso, foi interessante notar, principalmente na nossa pesquisa bibliográfica, que existe uma crescente preocupação quanto à segurança cibernética. E a gente consegue ver o impacto de uma forma muito mais concreta no nosso dia a dia, de invasores e de combinações, principalmente de elementos naturais, quando a gente pensa em efeitos de aquecimento global e como eles devem se tornar mais recorrentes. E a gente consegue ver a relevância de pensar em sistemas, em camadas de segurança, principalmente dentro do processo industrial como um todo. Bom, aqui seguem as nossas referências. Espero que vocês tenham gostado do trabalho.